os fatos. Eu vivi esse dia de dizer que, na prática, a teoria é outra. Os fatos não correspondem àquilo que eu afirmo como minha crença a respeito de Deus. Quando eu fui para o seminário, eu fui com 17 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu era pastor. Eu não sabia direito quem eu era. Eu não sabia direito quem eu era. Quanto mais saber dos mistérios de Deus, quanto mais conhecer a Bíblia Sagrada, eu estava descobrindo a mim mesmo, descobrindo a vida, eu estava descobrindo. E tudo que eu sabia a respeito de Deus era o que me fora ensinado na escola bíblica dominical da Igreja Batista que eu frequentei desde a minha infância. Ou dos seminários e das aulas no seminário, onde eu aprendi a respeito de Deus, estudando teologia. Ou dos livros que eu lia, que me falavam a respeito de Deus. Que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Eu sabia os versículos. Eu era mais ou menos como Jó. Eu conhecia Deus de ouvir falar. E de repente, quando eu comecei a viver mesmo, que eu saí do seminário, que a vida começa, você casa, você tem filho, você tem uma criança no colo chorando de madrugada. Você começa a conversar com pessoas e elas começam a fazer perguntas de verdade. Não é mais pergunta de prova. Não é mais, elas não querem saber se você sabe o versículo certo para responder para elas. Elas estão falando do fundo da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, da sua decepção com Deus. E quando eu comecei a verificar a vida das pessoas com quem eu convivia e ouvir as suas histórias, eu falei, os fatos não correspondem à teoria. As notícias que eu recebo, quando eu comecei a descobrir a igreja, comecei a descobrir os crentes, comecei a conhecer a igreja, a comunidade do amor, do acolhimento, da aceitação, da solidariedade, da generosidade, a comunidade daqueles que são cheios do Espírito Santo, onde ninguém mente, onde ninguém dá golpe no irmão, na irmã, onde não tem traição, adultério, onde não tem prostituição, onde não tem negociata política, jogo de poder, vaidade. Essa comunidade de Jesus, onde o dinheiro não tem lugar, porque todos nós somos irmãos e irmãs. Quando eu comecei a conviver com a igreja e pastorear uma igreja, eu falei assim, Jesus, os fatos dizem que a teoria está errada. Quando eu comecei a conhecer os bastidores da vida humana, ali nesse lugar sagrado, que é o confessionário, porque diante do pastor as pessoas desnudam-se a alma, eu falei, Senhor, os fatos não estão me ajudando a continuar a crer do jeito que eu sempre acreditei. Mas eu tinha Emaús comigo. E continuei lendo. E foi aí que eu entendi por que os olhos daqueles homens foram fechados, para eles não reconhecerem Jesus. Porque Jesus os levou à lei e aos profetas. Levou aqueles homens em crise de fé às Escrituras Sagradas. E sim, eu descobri que as declarações doutrinárias, os chavões a respeito de Deus, da fé, da igreja, da vida religiosa, os clichês repetidos pelos pastores, apóstolos, bispos, pelos clérigos, eu descobri que isso tinha uma distância muito grande da Bíblia.
Eu descobri que estas falas, esse blá 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 religioso, de gente que quer a sua igreja cheia e quer o dinheiro de quem enche a sua igreja, isso não sustenta a fé de ninguém. A Bíblia é o nosso livro-texto, é aqui que Deus fala. É essa palavra, a palavra de Deus que revela Jesus para nós. Jesus diz aos seus concidadãos, aos seus contemporâneos, ele diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim. Há muita gente em crise de fé porque não conhece as Escrituras, porque não abre a Bíblia, porque não lê, porque não estuda, porque não presta atenção, porque não faz como aqueles cristãos do primeiro século da cidade de Bereia, os bereanos, que ouviam os pregadores e depois abriam a Bíblia para ver se era assim mesmo que estava sendo dito. Gente que acredita no blá 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 dos religiosos profissionais, dos pastores, das pessoas que vivem e lucram com a religião. Não se pode confiar nessa gente não, pessoal. Você não pode confiar em gente que lucra com a religião. Você não pode confiar em gente que precisa de você dentro do seu templo, que precisa do seu dinheiro para sustentar o seu templo. Você não pode confiar cegamente nessa gente. Você tem esse livro aqui que é a palavra de Deus. Você tem que ouvir o evangelho que é apresentado a você e ir à palavra de Deus. Você não pode ouvir uma voz apenas, você tem que ouvir várias vozes, você tem que pesquisar, você tem que saber. Por quê? Sabe por quê? Porque quando Jesus está conversando com aqueles homens, ele diz assim: como vocês são lerdos, como vocês são lentos, como vocês são tardios para entender e crer. Entender e crer, entender e crer. A nossa fé é inteligente. O nosso Deus é inteligente, o nosso Deus fala. O nosso Deus, ele responde perguntas. O nosso Deus não tem problema que a gente pergunte para Ele. Por isso que Jesus disse para os discípulos: por que vocês estão chateados? Por que vocês estão aí perdendo a fé e voltando para a aldeia? Fala para mim. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim: ah, Jesus, então é verdade que o Senhor está aqui comigo, o Senhor está caminhando comigo, eu vou dizer para o Senhor, eu vou derramar o meu coração, eu vou dizer toda a minha angústia, eu vou dizer todas as minhas dúvidas, eu vou falar para o Senhor todos os meus conflitos, e eu vou à palavra. Então abre os meus olhos para que essa tua palavra diga para mim quem tu és. Há muita gente em crise de fé porque está esperando de Deus coisa que Deus nunca prometeu. Há muita gente em crise de fé porque acredita num Deus que é um ídolo, não existe, não está revelado aqui. Um Deus que não passa pelo crivo do caráter de Jesus. Eu ouço gente falando de Deus, eu falo assim: isso aí parece o diabo. Esse Deus aí que você está falando parece o diabo. Aprendi faz tempo, quando uma pessoa diz assim: eu não creio em Deus, eu falo assim: de que Deus você está falando? Qual é o Deus que você não crê? Porque talvez eu também não creia nele. Porque o Deus que eu creio tem nome, ele atende pelo nome de Jesus.